Sejam muito bem-vindos ao Mundo Bike, o podcast que pedala sem freios por todos os assuntos relacionados ao mundo da bicicleta. Eu sou Pablo Vaz. E eu sou Eduardo Macedo e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, carro versus bikes. E hoje vamos entrevistar aqui Pablo Vaz. Muito obrigado. Então, Pablo, eu queria conversar contigo a primeira situação, tá? Impunidade e a sensação de terra sem lei. O que tu considera nessa situação carro versus bikes que a impunidade tem a ver com a sensação de nós ciclistas viver numa situação de terra sem lei? Assim, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou na posição de entrevistado, mas na verdade a gente vai fomentar um bate-papo com vocês também sobre esse assunto que atinge todas as pessoas, né? Não só os ciclistas, porque é importante a gente frisar que o trânsito não são só os carros, né? O trânsito são os carros, as pessoas como pedestres, as bicicletas, as motos, os animais e todas as interações que a gente tem nas vias públicas, sejam nas calçadas, nas pistas de rolamento, tudo isso é trânsito. A primeira coisa que a gente tem que desconstruir é que o trânsito é só o veículo automotor, o trânsito é só o carro. Não, o trânsito é esse conjunto imenso, complexo e que precisa, a cada dia que passa, de mais regulamentação. E aí entra a questão da impunidade. Por quê? Quanto menos fiscalização a gente tem no trânsito, mais as pessoas, como motoristas, às vezes até como pedestres, se sentem soltas para fazer aquilo que elas bem entendem no trânsito. Tá, então o que que tu acha que falha mais nesse quesito todo? A legislação, as leis ou a própria fiscalização? Eu acho que assim, o primeiro de tudo, né, que seria mais interessante de nós termos, era a questão da educação, né? Como eu tenho uma interação muito longa com os órgãos de trânsito, quando eu digo muito longa, são mais de 15 anos interagindo com órgãos de trânsito, interagindo com gestores públicos. Eu sou uma pessoa que, particularmente, mas isso é uma visão bem pessoal minha, eu não acredito mais na educação. Por quê? Muito se ouve falar de educação e muito pouco se faz. Eu acho que quando a gente fala assim, na atuação de gestão pública, de órgãos de fiscalização de trânsito, eles gostam muito de usar, não, nós temos que primeiro educar para depois fiscalizar e depois multar, como se fosse uma fuga, como se fosse para eles uma ausência da devida prestação que eles têm que fazer. Porque eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas pelo menos aqui, a gente está falando de Porto Alegre, a gente consegue sair para a rua, às vezes, andar o dia inteiro sem encontrar um agente de trânsito, sem esbarrar com um agente de trânsito fiscalizando, sem esbarrar com um agente de trânsito orientando. Então, essa sensação de impunidade, ela gera muito desrespeito. E tu acha que tu não vê os agentes de trânsito é algo relacionado a ter pouco agente de trânsito ou uma má gestão? Eu acho assim, voltando ali para a pergunta anterior ainda em relação à questão da legislação, especificamente falando de leis, eu não vejo a legislação atual como sendo um problema, a legislação de trânsito como sendo um problema. Ela tem alguns pontos deficitários que a gente já fala sobre eles, mas a legislação, se as pessoas tivessem o conhecimento e o mínimo respeito da legislação de trânsito, o nosso trânsito seria muito melhor e a interação com as pessoas seria muito diferente entre as pessoas, principalmente dos carros em relação à bicicleta. Por que isso? Porque a grande maioria, na minha opinião e na minha visão, ainda acredita que a bicicleta não pode ocupar e ela está errada se ela estiver na pista de rolamento. A grande maioria ainda acredita que a bicicleta tem que rodar só na ciclovia ou que a bicicleta tem que rodar na calçada ou no parque. Boa parte dos motoristas não sabem que a bicicleta tem que andar na pista de rolamento, no mesmo sentido dos carros. E por não saberem disso, acreditam que a bicicleta está ali ocupando um lugar que não é dela, passam a ter uma postura agressiva em relação aos Mas ciclistas. isso é educação, né? Isso é um trabalho de conscientização que os gestores públicos têm que fazer. Tudo passa, tudo teria que passar pela educação.
Mas a gente está como eu disse antes, a gente está num momento em que só a educação não vai surgir um efeito imediato ou rápido para isso. Se a gente começar a trabalhar com a educação hoje, a gente vai ter os reflexos disso talvez daqui a 10, 15 anos. A medida mais rápida para isso seria intensificar quando a pessoa vai tirar a carteira, né, nesse exame, intensificar o número de, por exemplo, vamos botar assim, na prova teórica que ela faz, o número de questões relacionadas à circulação de bicicleta. A interação da bicicleta com o carro, como é que o carro deve ultrapassar, o que o carro deve fazer, qual é a velocidade que o carro deve ultrapassar a bicicleta. Eu acho que a gente poderia ter um enfoque maior disso nos testes que são aplicados para os futuros condutores, aqueles que pretendem tirar a carteira de motorista. Eu acredito que os nossos gestores até tenham vontade de fazer mais, mas eles acabam pegando o poder público que tu vê as gestões públicas fazendo propostas, fazendo ações para o benefício da bicicleta. Vamos falar de gestão pública em 2 âmbitos, tá? Primeiro, no âmbito federal, que é quem cria a maioria das regras de trânsito que estão lá no Código de Trânsito Brasileiro. Esse aspecto ele até é positivo para a bicicleta, ele é favorável. Eu acho que o problema da gestão pública relacionada à circulação da bicicleta, ela ocorre muito mais no âmbito municipal, porque muitas vezes, claro, tirando aquelas interações que nós temos em estradas federais, que é a competência da Polícia Rodoviária Federal, a maioria das interações ocorrem dentro da cidade, dentro do município. E aí o órgão responsável por fiscalizar isso e fazer isso acontecer é o órgão responsável pela fiscalização de trânsito de cada município. E aí a gente tem um problema muito grande, porque a gente não tem essa fiscalização de maneira mais ostensiva nas ruas, então a gente acaba sofrendo mais. Por quê? Se tu tá num ambiente em que não tem ninguém para te fiscalizar, tu vai andar do jeito que tu quer, tu não vai respeitar a velocidade, tu não vai dar uma seta quando tu fores fazer uma conversão, tu não vai respeitar a aproximação do ciclista quando tu sai de uma garagem, de um lote lindeiro, e tu não vai, muitas vezes, tu não vai nem conhecer essa legislação, né? Então, a gente vive hoje, como tu disseste, numa questão assim Terra quase sem lei. de uma terra sem lei. Tá. Pablo, existe alguma brecha que tu acredita que exista que possa proteger o motorista num caso de um motorista pegar um ciclista? Porque é muito difícil tu ver um motorista ser realmente julgado ou preso por algum acidente com o ciclista. É que, na verdade, aí a gente entra num outro universo, numa outra esfera, que é a questão do poder judiciário, né? Hoje, não só nessas questões de. Porque, assim, a lei, a princípio, ela é favorável a quem anda de bicicleta. Se nós tivéssemos o respeito pela legislação que já existe por parte de todos os motoristas, seria a mesma coisa que pedalar na Europa, que pedalar na Suíça, que pedalar em qualquer país que realmente respeite a legislação. Só que o respeito da legislação ele vem por 2 fatores: educação, que eu acho que para gente bater na educação não serve, tá? Eu acredito muito já na questão da punição, a falta de punição para o motorista. O motorista sai de casa, ele tira 10 finos, porque não tem ciclista que saia para pedalar que não leve 10 finos no trânsito, e ele nunca recebe uma infração por não respeitar a distância de 1,5 m. Ou seja, ele não está sendo punido. Não está havendo a punição por aquilo ali. Se tu não está sendo punido por uma conduta, tu vai fazer o quê? Tu vai repetir aquela conduta quantas vezes te for inconveniente. Por quê? Tem muita gente que diz, não, se tem uma bicicleta, a bicicleta está ali atrapalhando o trânsito. A bicicleta não está atrapalhando o trânsito. A bicicleta está facilitando, porque na verdade o que que tu vai ter? Tu vai ter muito mais facilidade de ultrapassar uma bicicleta que está na tua frente do que tu ultrapassar um veículo automotor, mesmo que tu respeite essa questão de 1,5 m. Então, assim, o que que acontece? Aí respondendo de forma mais objetiva e direta a tua pergunta. Por que que a gente tem essa sensação? Eu fui atropelado, porque atropelado não existe. Na verdade, eu fui abarroado. Estou pedalando a minha bicicleta, eu sou abarroado porque eu estou conduzindo um veículo. Quando tem um choque entre 2 veículos, nós temos um abarroamento, não um atropelamento. Enfim, me envolvi numa situação de trânsito com um motorista. O motorista me atingiu quando eu estava de bicicleta. Eu tive uma lesão, eu me machuquei, ou em alguns casos, até o ciclista vai a óbito. Por que que demora tanto? Aí a gente já foge da questão. Só um pouquinho. Por que demora tanto para você nos dar um like, seguir o nosso canal e compartilhar esse vídeo para vários amigos? Não demore tanto. Siga o nosso canal, porque
a gente tá fazendo um baita trabalho aqui. Agora, Pablo, continue. E muito importante, né? Comentem sobre todas essas situações que a gente está falando, porque a gente precisa saber a sua opinião, o que que você acha, se você tem alguma dúvida, né? Por que que demora tanto para um motorista que causa uma lesão ou que leva um ciclista a óbito ser penalizado? A gente já entra numa outra situação que é a falta de celeridade que a gente tem no processo judiciário. Hoje em dia, qualquer processo no Brasil, ele vai demorar muito. E ele demora porque a justiça não tem pessoas suficientes para suprir a demanda de processos que existem. Ele demora muito porque existem muitos recursos que a pessoa é condenada, recorre, é condenada, recorre, é condenada, recorre. E a gente, com isso, também causa uma certa impunidade, porque tu fica sabendo de um caso. O motorista tal levou um ciclista a óbito. Passaram-se 6 anos, 7 anos. Isso são situações que a gente já enfrentou, né? Pessoas conhecidas nossas que infelizmente perderam a vida em situações de trânsito e até hoje os motoristas não foram condenados. Até hoje não se terminou o julgamento desses motoristas porque a justiça demora e porque existem muitos prazos recursais que permitem a pessoa ficar recorrendo, 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 até receber uma punição de maneira definitiva. E isso também dá uma sensação de impunidade. Quando tu não vê a punição de alguém que causou uma lesão óbvia, assim, escancarada, isso também gera uma sensação de impunidade, tipo assim, vou fazer porque não vai acontecer nada comigo. Nossa, me deu que eu não tinha essa noção do abarroamento, dessa situação toda. Mas assim, ó, mais carros, mais engarrafamento. Como é que tu vê a cidade sendo que não é planejada para o ciclista estar lá e a nossa gestão, nossos agentes de trânsito conseguir coordenar o ciclista e o motorista num lugar onde não tem espaço para ninguém? É que assim, na verdade, assim, muitas vezes o agente de trânsito, a gente interage no trânsito e acaba vendo um agente e acaba ficando com raiva do agente por uma determinada atitude. O agente de trânsito, no final de tudo, ele é um pobre de um coitado, né? Que muitas vezes ele tá ali tentando cumprir o papel dele. A gente enfrenta situações com agentes de trânsito que não conhecem a lei ou que muitas vezes são instruídos a ter uma interpretação ou ter uma atitude que várias vezes é diverso do que diz a legislação de trânsito. Com relação à questão de planejamento e estrutura, eu gosto muito de pegar exemplos de cidades que deram certo. Se a gente viaja para uma cidade fora do Brasil que tem um estímulo ao uso da bicicleta, tu vai encontrar uma estrutura cicloviária mais desenvolvida, tu vai encontrar uma situação onde os carros respeitam mais os ciclistas, onde o ciclista transita com mais tranquilidade e onde ele consegue se locomover melhor com a bicicleta para lugares estratégicos. Tu vai para um lugar onde a ciclovia é construída só porque existe uma obrigação, que tem uma lei no município que diz que tem que ser construída a ciclovia, constroem ciclovias que levam do nada a lugar nenhum, Sem planejamento, sem né? planejamento, sem a construção de uma rede, de uma malha cicloviária. O município não quer estimular a bicicleta, ele faz uma ciclovia aqui, faz uma ciclovia na Zona Norte, faz uma ciclovia na Zona Sul, 3, 4 quilômetros cada ciclovia. Ele está fazendo ciclovia. Mas qual é a utilidade dessa ciclovia? Está se construindo uma rede que a pessoa consegue sair, pelo menos, da região central e ir até uma determinada região da cidade? Está se construindo uma rede onde a pessoa consegue sair do bairro A e ir até uma universidade? Está construindo uma rede que a pessoa consegue sair da sua moradia e ir até um hospital e voltar para sua moradia? Não. Se constroem ciclovias totalmente desconexas que acabam desestimulando o uso da ciclovia como se fosse uma rede e desestimulando o uso da bicicleta de maneira geral. Ó, tem muita gente que trabalha dentro da área da construção de ciclovia que fala que eles estão fazendo isso, uma ciclovia ali, uma ciclovia acolá, para em algum momento ligar elas, porque é uma contrapartida que é feita às ruas. Tu acredita que é melhor eles seguirem fazendo uma aqui, uma acolá, até um dia eles linkarem, ou não fazer e quando fizer fazer a rede cicloviária? Eu acho assim, aí a gente está falando especificamente aqui do caso de Porto Alegre, né? Não só de Porto Alegre, eu tô falando de situações que nem cidades que nem eu vi em São Paulo, que tá super desconecto, ainda não tem uma rede viária. Algumas cidades que nem Sorocaba, que eles estão fazendo trechos que eles querem em algum momento ligar, mas Porto Alegre também, eles estão construindo para em algum momento ligar. Eu acho que assim, existe uma demora muito grande para a construção de ciclovias.
E eu não concordo, eu discordo dessa situação de primeiro construir uma ciclovia de 3 quilômetros aqui, outra de 2 quilômetros ali, outra de 2 quilômetros acolá. Eu acho que o planejamento tinha que ser diferente, para possibilitar a experiência da pessoa utilizar a bicicleta como meio de transporte no dia a dia e estimular e mostrar que é seguro as pessoas abrirem mão do seu veículo automotor, abrirem mão do transporte público para migrarem para a bicicleta. Só que se não existe uma rede minimamente conexa, que tu tenha objetividade da onde tu está saindo para onde tu está indo, tu não consegue estimular a pessoa. Por quê? Tu tem um trecho de 8 quilômetros para fazer, por exemplo, da tua casa até teu local de trabalho. Se tu tem 3 quilômetros de ciclovia, legal, nesses 3 quilômetros a pedalada vai ser mais agradável. Só que nos outros 5, tu vai ter que enfrentar o trânsito, tu vai ter que enfrentar essa interação com o veículo automotor, que para muitas pessoas isso acaba não sendo interessante. Uma pessoa que não tenha tanta segurança para andar no trânsito, ela só vai começar realmente a utilizar a bicicleta se ela tiver mais segurança. E é Então tu assim que se estimula, né? então tu acha mais interessante que eles não façam essas pequenas coisas e quando for fazer uma área viária? Essa é uma pergunta interessante, assim, porque as pequenas coisas são melhores que nenhuma coisa feita, É, né? mas é o que eles estão fazendo, eles Mas é o estão que eles estão fazendo. Mas eu acho que isso, às vezes, eles fazem, o poder público, o gestor público faz só para dizer que está fazendo. Não com o real intuito de um planejamento melhor, de realmente estimular a bicicleta. Porque tem uma coisa importante que tu falaste anteriormente ali, né? Existe uma disputa por espaço. E o espaço no ambiente urbano, ele é um espaço finito. Tu não tem a possibilidade de um espaço infinito. Então, quando tu crias uma ciclovia, tu vai tirar o espaço de alguém para ceder esse espaço para a bicicleta. Seja tu tirar uma pista de rolamento do veículo automotor, seja tu diminuir a calçada e fazer uma ciclovia em cima da calçada, o que eu não gosto, compartilhando ou removendo o espaço do pedestre para dar para a bicicleta. Eu acho que a gente tem que seguir uma regra, assim, por exemplo, a prioridade tem que ser do mais fraco, sempre. Isso está lá no CTB. Então, tu sempre tem que dar prioridade para a calçada estar em boas condições. Depois da calçada, tu dá a possibilidade das pessoas pedalarem. E depois tu te preocupa em construir a pista de rolamento. É óbvio que não é isso que a gente vê na realidade da gestão das cidades. A gente vê primeiro tu sempre vê o carro. sempre o contrário. Primeiro tu vê o carro. Aqui em Porto Alegre a gente tem um exemplo muito claro disso, que foi a Diário de Notícias, ali na frente do Barra Shopping. Quantos anos nós tivemos 3 ou 4 pistas de rolamento para os veículos automotores asfaltadas, em ótimas condições, e a gente não tinha calçada para o pedestre? E aí eles foram lá e fizeram o quê? Cometeram mais um erro. Foram lá e, antes de construir a calçada para o pedestre, construíram a ciclovia. O que que nós tivemos? Os pedestres não tinham calçada, andavam pela ciclovia. Isso não é culpa do pedestre. Isso é culpa do gestor público, que, antes de fomentar o espaço para o pedestre, foi lá e fomentou a ciclovia. Não dá para construir, não se constrói ciclovia onde não se tem calçada. Isso é uma coisa que tu faz para gerar o conflito entre o pedestre e entre o ciclista. E tu acredita que isso faz mudar uma cultura, fazendo que até o pedestre, que geralmente é motorista também, ou pode ser outro veículo, cria uma certa indisposição com a bicicleta? Não, não só uma disposição com a bicicleta, porque imagina assim, vamos partir do princípio que todos nós somos pedestres, né? Em algum momento do dia a gente vai ter que descer do nosso carro, atravessar uma rua, caminhar meia quadra que seja. Então todos nós somos pedestres, tá? Se tu sai da tua casa e a tua calçada na tua quadra, nas 2 quadras seguintes, nas 3 quadras que tu tem para ir para o mercado, não é boa, tu não vai querer ir caminhando. Por mais rápido que seja, tu vai preferir pegar o teu carro, enfrentar uma fila para entrar no mercado, ter que procurar vaga de estacionamento, ao invés de ir caminhando. Por quê? Porque a tua calçada não é boa. Então, se o real objetivo de uma organização urbana é priorizar um meio de transporte alternativo, que seja a bicicleta ou outro qualquer, tem que se criar o espaço adequado. Assim como tem que se criar o espaço adequado para o pedestre poder caminhar. Senão a gente vai jogar todo mundo nos carros. E se tu jogares todo mundo nos carros, aumentar o número de veículos na cidade, tu vai causar engarrafamento, porque nenhuma cidade do mundo vai ter espaço suficiente para absorver o número de carros. Se cada pessoa tiver um carro, todo o trânsito vai ficar cada vez mais engarrafado. Não existe espaço suficiente para cada pessoa ter um carro, mas existe espaço suficiente se a gente estimular quem pode a utilizar um meio de transporte alternativo como a bicicleta.
E para isso acontecer, o poder público tem que fazer a parte dele, priorizando a circulação de bicicletas. O que eu não tô muito levando fé é que isso vai acontecer nos próximos tempos. Pablo, queria te agradecer muito toda essa conversa. Eu acho que ela foi muito elucidadora, né? Tipo, tinha até coisas que eu não sabia aqui que tu acabou falando. Mas, resumindo, o que tu pode dizer pra gente, a nossa audiência que tá nos assistindo agora, sobre a impunidade, só porque eu acho que isso é o fato que eu queria que tu falasse de novo, sobre como a impunidade ainda gera medo nas pessoas, porque tem muita gente que ainda não tem coragem de andar no trânsito de bicicleta, porque tem medo que algum carro faça alguma coisa, e existe muita impunidade. Como é que tu acha que poderia mudar isso definitivamente, pra gente ter um trânsito mais seguro? Eu acho que assim, ó, o primeiro, aí a gente pode fazer um comparativo, né? Se tu pegares, por exemplo, nos Estados Unidos, tu tá parado num semáforo e tu decide passar no semáforo vermelho. Decide avançar o sinal vermelho. Em 2, 3 quadras tem uma viatura da polícia que te para, te multa e, dependendo da tua situação, te prende. Aqui tu faz o teste, faça um teste. Verifiquem, prestem atenção nos semáforos. Tu tem carros que passam a todo momento no semáforo vermelho e nada acontece. Enquanto a gente não tiver uma fiscalização efetiva em cima disso e as pessoas forem multadas pelas infrações de trânsito que elas cometem, a situação não vai mudar. É a mesma coisa, a gente pode parar numa esquina e averiguar o número de carros que fazem a conversão sem dar o pisca. No mínimo, a metade deles faz isso. Então, enquanto nós não tivermos uma fiscalização, porque quando a pessoa é fiscalizada, ela muda o comportamento. O melhor exemplo disso é a balada segura. Né? Não sei Sim. como é que chamam em outros estados, mas pra gente a balada segura é a fiscalização da ingestão de bebida alcoólica por parte de motoristas. Caiu drasticamente o número de pessoas que bebem e que saem para dirigir depois. Por quê? Porque se montou um esquema que existe uma fiscalização e junto com essa fiscalização existe uma punição severa. Então comprova, olha, se existe a punição, as pessoas mudam a conduta. Enquanto não houver punição para infrações menores, passou no sinal vermelho. Só que são infrações menores que às vezes causam acidentes graves, né? Causam vítimas fatais. Enquanto não houver uma fiscalização efetiva para isso, com agentes nas ruas, com mais câmeras monitorando e mais pessoas forem multadas, eu acho que a impunidade só aumenta, a sensação de impunidade só aumenta porque fica fácil para quem quer conduzir de maneira irresponsável. Os radares são outro exemplo. Aonde tem radar, tu não vê a pessoa correndo. Aonde tu tirou o radar, a pessoa corre. Por quê? Porque ela sabe que se ela passar ali acima da velocidade, ela vai ser multada. Então, a impunidade e o grande número das infrações de trânsito só existem porque as pessoas têm a certeza de que não vai dar nada. Eu posso fazer isso aqui, que eu não vou ser punido, não vou receber uma multa, então eu corro o risco de causar um acidente, de matar alguém, eu tiro uma fina do ciclista porque não vai acontecer nada comigo, e assim a gente tem uma piora vertiginosa do nosso trânsito e da interação dos carros com a bicicleta. Uou! Bah, muito obrigado. Eu acho que foi um podcast bem esclarecido. E, pessoal, compartilha esse vídeo. Eu acho que tem muitas pessoas que precisam escutar tudo que foi debatido aqui, né? Sim, com certeza, principalmente motoristas, né? Principalmente motoristas. E se você é um motorista também, cara, respeita o ciclista, 1,5 m, tira pro lado. Às vezes o cara perde não, às vezes o cara usa 15 segundos para fazer a ultrapassagem, nem 15 segundos, né? 5 segundos para fazer uma ultrapassagem segura e tu vai poder dar segurança para aquele E ciclista. uma coisa assim que eu acho que é o mais importante que a gente passou reto assim, não falou. É muito importante para nós ciclistas que nós todos criemos na cabeça do motorista uma mentalidade nova e diferente que às vezes o motorista não consegue enxergar. É muito melhor para aquele motorista que, olha, eu não vou abrir mão do meu carro, eu sou apaixonado pelo meu carro, eu quero me locomover só com o meu carro, não tem problema. Só que a gente tem que criar na cabeça desse motorista o entendimento de que quanto mais bicicletas nós tivermos na rua, quanto mais pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte, mais fácil fica a vida para esse motorista, porque mais espaço livre fica nas vias. Então a gente vai ter uma cidade menos engarrafada, uma cidade com um trânsito mais fluido para quem não abre mão de usar o veículo automotor. Então, o ciclista no trânsito, ele não é um inimigo do motorista. Ele é um amigo, porque ele é
Um veículo, ele é uma pessoa que está ocupando menos espaço em relação a um outro veículo automotor que estivesse na mesma via, que estivesse na frente dele. Um E ciclista é um carro a menos. é um carro a menos. É uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque a bicicleta não é inimiga do carro. A bicicleta é a melhor amiga de quem quer continuar usando o seu veículo automotor próprio. Pessoal, a todos vocês que viram até agora, meu muito obrigado. E Pablo, considerações? Valeu, pessoal. Sigam o canal e muito obrigado. Feito!